E vou dar uma informação aqui em primeira mão. Esse CT aí, o Ninho do Urubu, ele vai ser usado pelas categorias de base do Flamengo. O clube começa ainda nesse ano a construção de um novo complexo nesse mesmo terreno para os profissionais. O Flamengo percorreu alguns lugares do mundo, como o CT do Chelsea, por exemplo, para se inspirar na construção deste novo CT. E aí, onde hoje é o Ninho do Urubu, esse campo vai ser usado pelas categorias de base, formação de jogador, e os profissionais terão um outro complexo que, segundo o clube garante, vai ser de primeiro mundo. Bom, eu tive ontem com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, batendo um papo, colocando as notícias em dia, e ele me contou uma coisa que me deixou extremamente feliz, que apesar de toda a rivalidade entre Vasco e Flamengo, de Eurico Miranda e Flamengo, ele, quando vai a São Januário, é bem tratado pelo Eurico Miranda, que a diretoria é recebida com respeito. Tomara que seja assim também nas torcidas. E quero dar uma informação sobre o futuro do Maracanã. O Flamengo hoje, ele tá, eu não vou dizer jogando a toalha, porque ele ainda tem muita esperança de que haja uma mudança de rumo e o Maracanã possa ser usado pelos clubes. Mas hoje há uma grande pressão dos rivais do Flamengo, Vasco e Botafogo, por exemplo, que hoje é rival do Flamengo em qualquer coisa que aparecer nas diretorias. Em boa parte da imprensa também, e isso chega no Ministério Público, porque o governo do Rio simplesmente ceda o Maracanã para os clubes. Então não há um clima político, até uma percepção do Bandeira de que o governo prefere ceder para uma empresa. Pô, mas os clubes, hoje o Flamengo é bem administrado, a gente não sabe amanhã, então a gente não quer entregar um estádio por 30 anos para um clube, a gente prefere entregar para uma empresa. E as condições nas mãos de empresa pode ser que não sejam boas para o Flamengo ou o Fluminense. Também há, e a informação é minha, uma resistência no Fluminense internamente, uma tremenda bobagem, que me desculpem os sócios e conselheiros do Tricolor, que faz essa pressão para que o Fluminense não se associe ao Flamengo no Maracanã. Há uma pressão interna no Fluminense para que isso aconteça. Aconselho viajarem a Milão, né? Para ver como é que é o San Siro Giuseppe Meazza dividido com... Dividido, né? Essa informação é minha, tá? Não é do presidente do Flamengo. E aí o cenário não está muito favorável nesse momento para que os clubes, no caso Flamengo e Fluminense, possam assumir o Maracanã. Vai ter uma reunião semana que vem de novo, vem acontecendo, com o governador do Rio de Janeiro, só que o estado está numa calamidade tão grande que o Maracanã, nesse momento, talvez seja a menor das preocupações. E é uma preocupação grande nossa, porque se os clubes não assumirem o Maracanã, ele vai virar um elefante branco, certo? Se eu fosse o governo do Rio, eu iria de joelhos. Flamengo, pelo amor de Deus, salva a gente. O que vocês querem para administrar e salvar o Maracanã? Mas isso não está acontecendo. Por incrível que pareça, isso não está acontecendo. E aí, meus amigos, o Maracanã hoje, o Flamengo hoje, ele tem 6 cenários possíveis, enquanto a gente roda as imagens do Maracanã, que só foi usado nesse ano em 19 jogos, tá? 11 do Flu, 7 do Fla e 1 do Botafogo. Infelizmente, esse estádio era para estar sendo usado toda semana e só foi usado em 19 jogos. O Flamengo, ele trabalha hoje com 6 cenários possíveis para a construção de um estádio próprio. E aí a boa notícia, meus amigos, é que o Flamengo hoje ele tem caixa para construir um estádio sozinho, sem parceria. Ele está com dinheiro em caixa para começar a obra. Aonde? Esse é o problema. Tem, por exemplo, uma possibilidade de Niterói, o prefeito de Niterói está louco para ceder um espaço, seria perto das Barcas. Tem possibilidades, tá? Parque Olímpico, só que o Fluminense também quer fazer um estádio lá, 2 estádios lá, não caberiam, e como eu já disse, a parceria, infelizmente, ela tem resistências do lado tricolor. E há ainda um sonho, o Flamengo tem esse sonho de fazer um estádio na Gávea. Há um problema ali com a Associação de Moradores do Leblon, que por enquanto impede qualquer obra grande, onde hoje é a sede social do clube e o antigo estádio da Gávea, que não tem condição de receber jogos. O que eu lamento é que se o Flamengo, de fato, começar a fazer o seu estádio, numa dessas 6 possibilidades, acabou a ideia Maracanã. E se acabou a ideia Maracanã para o Flamengo, na prática é o fim do Maracanã como o conhecemos hoje. Então, o que seria um pecado, né? O que seria um pecado. Eu lamento muito, sinceramente, como morador do Rio de Janeiro, como amante do Maracanã, que a gente vive essa realidade.